Milionário. Deu à sua empregada um vestido velho, mas ficou chocado quando a viu descendo as escadas. Se esta história lhe interessou, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está. Nos assistindo, continuaremos. Isabela Santos movia-se silenciosamente pelos corredores imaculados da mansão Monteiro, seus passos treinados mal produzindo som nos pisos de mármore polido. Os lustres de cristal lançavam sua luz dourada sobre os móveis impecáveis, criando sombras que ela havia aprendido a navegar como um fantasma. Por 5 anos, ela aperfeiçoou a arte da invisibilidade neste palácio de opulência. A mansão, que era um reflexo perfeito de seu proprietário, Alexandre Monteiro. Poderoso, meticuloso e friamente belo. Cada superfície brilhava com a mesma perfeição implacável que havia construído seu império empresarial. Aos 38 anos, ele já era um dos homens mais influentes da cidade, conhecido por sua mente analítica e controle inabalável. Isabela o observava das sombras, notando como ele comandava salas cheias de pessoas poderosas, com nada mais que uma sobrancelha levantada ou um leve gesto. Ela aprendera seus hábitos, suas preferências, a maneira exata como ele gostava que seu café fosse servido pela manhã, preto, sem açúcar, na xícara de porcelana azul, e a temperatura precisa que ele preferia que seu escritório fosse mantido, 22 graus, nunca mais quente. Mas ele nunca a havia realmente visto. Ele sabia que ela existia. Ela era parte da máquina bem lubrificada que mantinha seu mundo perfeito funcionando sem problemas. Mas ela era como o ar-condicionado ou o sistema de segurança, essencial, mas sem destaque. Ele nunca tinha sido indelicado, mas também nunca havia demonstrado qualquer calor particular. Ela simplesmente estava lá, fazendo seu trabalho com eficiência silenciosa. O que ele não sabia era que antes de vir trabalhar em sua mansão, Isabela tinha sonhos próprios. Sua infância havia sido preenchida com o suave sussurro de tecidos e o clique rítmico de agulhas de costura, aprendendo aos pés de sua avó. Maria Helena havia sido uma das costureiras mais respeitadas da cidade, criando obras-primas que transformavam mulheres comuns em visões de elegância. Mas a vida havia tomado rumos inesperados, e agora esses sonhos jaziam enterrados sob anos de serviço aos outros. A convocação ao seu escritório naquela tarde veio como uma completa surpresa. O coração de Isabela batia forte enquanto ela percorria os corredores familiares, sua mente correndo por possíveis cenários. Ela havia cometido um erro. Havia alguma falha em seu trabalho que finalmente chamara sua atenção? A porta do escritório se erguia à sua frente, sua madeira escura brilhando com a mesma perfeição intimidadora que tudo o mais na mansão. Ela bateu suavemente, aguardando sua resposta. Entre. Sua voz era fria e controlada, como sempre. Isabela entrou, imediatamente impressionada pela luz da tarde que entrava pelas janelas do chão ao teto. Alexandre estava de costas para ela, sua figura alta, silhuetada contra o horizonte da cidade. Ele vestia um de seus impecáveis ternos, cinza escuro hoje, cortado à perfeição sobre seus ombros largos. "O senhor queria me ver, senhor Monteiro?" Ele virou-se lentamente, sua expressão ilegível. Aqueles olhos cinza-aço a estudaram por um momento, e Isabela se viu prendendo a respiração. Ela nunca havia estado tão perto dele antes. Nunca tinha tido sua atenção totalmente focada apenas nela. Era desconcertante. "Haverá uma recepção importante para minha empresa na próxima semana", ele disse finalmente, seu tom direto. "Quero que você me acompanhe." Isabela piscou, certa de que havia ouvido mal. "Desculpe." "A recepção", ele repetiu, como se falasse com uma criança. "Você comparecerá como minha acompanhante." As palavras pairaram no ar entre eles, surreais e impossíveis. A mente de Isabela lutava para processar o que estava ouvindo. Alexandre Monteiro poderia ter qualquer mulher que quisesse, modelos, atrizes, socialites. Por que escolheria sua governanta para acompanhá-lo ao que seria, sem dúvida, um evento de alto perfil? "Senhor, ela começou, mas ele a interrompeu com um leve aceno de mão. "Isso é tudo. Enviarei os detalhes para seu quarto." E assim ela foi dispensada,
Isabela saiu do escritório em estado de choque, seus pensamentos girando. Enquanto percorria novamente os corredores da mansão, não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental havia mudado em seu mundo cuidadosamente ordenado. Ela não tinha como saber então que isso era apenas o começo, que o jogo que Alexandre Monteiro estava jogando era muito mais complexo do que ela poderia imaginar. E certamente não tinha ideia de que estava prestes a se tornar a peça-chave em uma história que transformaria ambas as vidas para sempre. 3 dias após o encontro inesperado no escritório de Alexandre, Isabela encontrou uma grande caixa de veludo preto esperando em sua cama. Suas mãos tremiam levemente ao levantar a tampa, sem saber o que esperar. Dentro, aninhado em papel de seda, havia um vestido que fez seu coração afundar. Era claramente caro uma vez, talvez até de estilista, mas agora era uma sombra de sua antiga glória. A seda estava opaca com a idade, as costuras mostrando desgaste e pequenos rasgos marcavam o que deve ter sido um belo trabalho de pedraria. Um simples cartão repousava sobre o tecido, com apenas 2 palavras na caligrafia precisa de Alexandre: para hoje. Isabela sentou-se pesadamente na beira de sua cama, a realidade da situação amanhecendo nela. Isso não era uma honra, era uma armadilha. Ele queria que ela aparecesse ao seu lado parecendo exatamente o que era: uma serviçal tentando desesperadamente se encaixar em um mundo que não era o seu. A humilhação seria requintada, cuidadosamente orquestrada para lembrá-la de seu lugar. A raiva flamejou em seu peito, quente e intensa. Ela pensou em sua avó, na magia que ela poderia fazer com agulha e linha, nas lições aprendidas naquelas tardes tranquilas de sua infância. Um plano começou a se formar em sua mente. Sem hesitação, ela embrulhou o vestido cuidadosamente em uma capa de roupa e deixou a mansão. Seu destino era um pequeno ateliê escondido na parte antiga da cidade, onde ruas estreitas de paralelepípedos serpenteavam entre edifícios antigos. O sino acima da porta tilintou suavemente quando ela entrou. Madame Rossi, ela chamou, sua voz ecoando na loja silenciosa. Uma senhora idosa emergiu da sala dos fundos, seu cabelo prateado elegantemente penteado e suas roupas simples, mas impecáveis. Seus olhos afiados observaram Isabela e a capa de roupas que ela carregava. Ah, a neta de Maria Helena, ela disse, um leve sorriso cruzando seu rosto. Faz muitos anos. Isabela não esperava ser lembrada. A senhora conhecia minha avó? Claro, ela foi uma das melhores costureiras que já conheci. Trabalhamos juntas com frequência antes. Ela parou delicadamente. Mas você não está aqui para discutir o passado, está? Mostre-me o que trouxe. Isabela cuidadosamente estendeu o vestido sobre a mesa da sala de trabalho. As mãos experientes de Madame Rossi moveram-se sobre o tecido, avaliando cada falha e imperfeição. Sua expressão permaneceu neutra, mas seus olhos brilhavam com interesse. Isto é um Valentino, ela disse finalmente. Provavelmente do início dos anos 2000. Caro, muito caro, mas deliberadamente danificado. Alguém quer que você fracasse, minha querida. Isabela assentiu. A senhora pode me ajudar a provar que eles estão errados? O sorriso da senhora idosa alargou-se. Temos 6 horas. Será apertado, mas... Ela parou estudando o rosto de Isabela. Sua avó lhe ensinou o básico, sim? Tudo o que ela sabia, até eu ter 16 anos. Bom, então trabalhamos juntas. Tire seu casaco. Não temos tempo a perder. O que se seguiu foi uma aula magistral em restauração de alta costura. As mãos habilidosas de Madame Rossi guiaram Isabela através do trabalho intrincado de reforçar costuras, substituir pedraria, danificada e cuidadosamente reestruturar a silhueta do vestido. Elas trabalharam em silêncio confortável, quebrado apenas por instruções silenciosas e o zumbido da máquina de costura. Quando a luz da tarde esmaeceu para o anoitecer, Isabela estava diante do espelho, mal reconhecendo a si mesma. O vestido havia sido transformado. Onde antes era uma ferramenta de humilhação, agora era uma arma de elegância. A seda tinha sido cuidadosamente vaporizada e tratada, recuperando seu brilho original.
O trabalho de pedraria, reparado com cristais vintage da coleção privada de Madame Rossi, capturava a luz a cada movimento. Mais do que isso, o vestido havia sido sutilmente alterado para caber perfeitamente nela, enfatizando sua graça natural. Não era chamativo ou exagerado. Em vez disso, possuía uma sofisticação tranquila que seria impossível ignorar. Perfeito, Madame Rossi disse suavemente. Você parece exatamente com sua avó quando era jovem. Ela ficaria orgulhosa. Isabela sentiu lágrimas ameaçando, mas as afastou piscando. Quanto lhe devo? A senhora idosa acenou com a mão em sinal de dispensa. Considere um investimento em seu futuro, mas você deve me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Quando chegar a hora, e ela chegará, você deve se lembrar deste dia. Lembre-se que a verdadeira elegância não é sobre dinheiro ou poder. É sobre saber quem você é e se recusar a deixar que alguém a faça se sentir menos do que isso. Enquanto Isabela voltava para a mansão, o vestido agora um ajuste perfeito em sua capa, ela sentiu algo que não experimentava há anos: antecipação. Em algumas horas, ela caminharia para aquela recepção e enfrentaria a humilhação cuidadosamente planejada de Alexandre Monteiro. Mas ela não entraria como uma serviçal brincando de se vestir bem. Ela entraria como a neta de sua avó, carregando gerações de habilidade e orgulho em cada ponto de seu vestido transformado. Deixe-o jogar seus jogos. Ela estava pronta para mostrar a ele exatamente quem ela realmente era. A recepção anual da Monteiro Empreendimentos foi realizada no Hotel Copacabana Palace, um edifício histórico cuja fachada de mármore reluzia dourada à luz do entardecer. Carros de luxo alinhavam-se na entrada circular, despejando a elite da cidade em um tapete vermelho que levava à entrada principal. Isabela observava de seu táxi, enquanto mulheres em vestidos de estilistas e homens em ternos sob medida dirigiam-se para dentro, suas joias captando a luz de dezenas de flashes de câmeras. Por um momento, a dúvida se instalou. No que ela estava pensando? Essas pessoas pertenciam a um mundo diferente. Um mundo de dinheiro antigo, conexões sociais e privilégios herdados. Mas então, ela viu seu reflexo na janela do táxi e endireitou a coluna. A mulher que olhava de volta para ela não era mais uma serviçal. Era em todos os aspectos a herdeira de sua avó. Senhora, o porteiro disse, estendendo a mão para ajudá-la a sair do táxi. Isabela aceitou com um sorriso gracioso, um que sua avó lhe ensinara anos atrás. Cabeça erguida, ombros para trás. Ela subiu os degraus acarpetados como se tivesse feito isso toda a sua vida. O salão de baile era uma sinfonia de cristal e ouro, com enormes lustres lançando luz quente sobre os convidados reunidos. Conversas sussurravam, pontuadas pelo suave tilintar de taças de champanhe e música clássica distante. Isabela aceitou uma taça de um garçom que passava, usando-a mais como um acessório do que uma bebida, enquanto examinava o salão. Bem, uma voz arrastou-se atrás dela. O que temos aqui? Isabela virou-se para encontrar Vitória Almeida, uma das socialites mais proeminentes da cidade, examinando-a com desdém mal dissimulado. Vitória era conhecida por sua língua afiada e instintos sociais ainda mais afiados. Se alguém pudesse identificar uma impostora, seria ela. Esse é um vestido interessante, Vitória continuou, sua voz carregando o suficiente para atrair a atenção de convidados próximos. Eu poderia jurar que já vi antes. Na temporada passada, talvez? Ou foi na temporada anterior? Um pequeno círculo de espectadores havia se formado, esperando que Isabela desmoronasse sob o escrutínio. Em vez disso, ela tomou um pequeno gole de seu champanhe, deixando o momento se estender. Que observadora, senhora Almeida, Isabela respondeu, sua voz calorosa e confiante. Este é de fato um Valentino vintage, recentemente restaurado por Madame Rossi. A senhora conhece o trabalho dela, é claro? As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Vitória se ergueram ligeiramente. Madame Rossi era uma lenda em certos círculos, conhecida por sua discrição e sua lista de espera que se estendia por meses. Madame Rossi não aceita mais novos clientes, Vitória disse, mas havia uma nota de incerteza em sua voz agora.
Ela faz exceções para velhos amigos. Isabela respondeu suavemente. Minha avó, Maria Helena, costumava trabalhar com ela frequentemente. Uma onda de reconhecimento percorreu a multidão. O nome de Maria Helena ainda carregava peso nesses círculos, mesmo anos após sua aposentadoria. A expressão de Vitória vacilou. Ela acabara de cometer o erro de desafiar publicamente alguém com conexões legítimas com duas lendas da moda. Maria Helena era sua avó. Outra mulher deu um passo à frente, seu rosto iluminado com interesse. Ela fez meu vestido de debutante anos atrás. Foi o vestido mais bonito que já usei. A conversa mudou, com várias outras mulheres se juntando para compartilhar suas próprias memórias do trabalho de Maria Helena. Isabela se viu no centro de um círculo crescente, respondendo a perguntas sobre moda vintage e técnicas de restauração com a expertise que herdara de anos observando sua avó trabalhar. E então, a multidão se abriu e Alexandre Monteiro estava lá. Ele estava em seu smoking perfeitamente ajustado, observando a cena se desenrolar com uma expressão que Isabela não conseguia decifrar completamente. Seus olhos se encontraram através do círculo de admiradores e, por um momento, tudo mais desapareceu. Ele esperava encontrá-la escondida em um canto, envergonhada e deslocada. Em vez disso, ela estava comandando a cena como uma rainha natural. Sem quebrar o contato visual, Isabela desculpou-se de seus novos admiradores e fez seu caminho em direção a ele. Cada passo era medido, confiante, o vestido movendo-se com graça fluida ao seu redor. Senhor Monteiro, ela disse parando diante dele. Obrigada pelo convite. Seus olhos viajaram lentamente de seu cabelo perfeitamente arrumado até o vestido transformado, absorvendo cada detalhe. Esse não é o vestido que enviei para você. É, na verdade. Isabela permitiu-se um pequeno sorriso. Só não está exatamente como o senhor pretendia. Algo cintilou em seus olhos, surpresa talvez, ou apreciação. Antes que ele pudesse responder, foram interrompidos pela chegada de James Chen, um dos maiores investidores potenciais de Alexandre. Monteiro, Chen chamou jovialmente, você não vai me apresentar a sua encantadora acompanhante? A mão de Alexandre veio descansar na parte inferior das costas de Isabela, o toque enviando um calafrio inesperado pela sua espinha. James, esta é Isabela Santos. Isabela James Chen da Chen Global Industries. Senhorita Santos, Chen disse pegando sua mão. Esse nome me soa familiar. Algum parentesco com Maria Helena Santos? Isabela sentiu a mão de Alexandre tensionar contra suas costas. Minha avó, ela confirmou. O senhor a conhecia? Conhecê-la? Minha esposa ainda fala sobre o vestido de noiva que ela fez para nossa filha. Diga-me, você segue os passos dela? A conversa fluiu facilmente dali, com Isabela recorrendo a anos de discussões de negócios ouvidas na casa de Alexandre para contribuir significativamente para o diálogo. Ela observava pelo canto do olho enquanto a expressão de Alexandre mudava da surpresa para o interesse genuíno. Ao final da noite, ela havia feito conexões com metade da sala, discutido oportunidades potenciais de negócios com 3 investidores diferentes e até recebido um convite para participar do conselho do prestigioso Museu de História da Moda da cidade. Enquanto estavam esperando por seus carros no final da noite, Alexandre finalmente falou. Você me surpreendeu esta noite. Isabela virou-se para encará-lo, encorajada por seu sucesso. Esse foi seu erro, Sr. Monteiro. Você pensou que sabia exatamente quem eu era, mas nunca realmente olhou. Seus carros chegaram simultaneamente. Mas antes que Isabela pudesse se dirigir ao seu, Alexandre segurou seu pulso. Seu toque era gentil, mas insistente. Amanhã de manhã, ele disse, sua voz baixa. Meu escritório, 9 horas. Não era um pedido. Isabela assentiu uma vez. Então puxou seu pulso e caminhou até seu carro que a aguardava. Enquanto era levada embora, podia sentir os olhos dele seguindo-a e sorriu para si mesma na escuridão. O jogo havia mudado esta noite, mas de alguma forma, ela sabia que isso era apenas o começo. A manhã após a recepção amanheceu clara e brilhante,
a luz do sol entrando pelas janelas da mansão, enquanto Isabela fazia seu caminho até o escritório de Alexandre. Ela mal havia dormido, sua mente repassando os eventos da noite anterior, analisando cada interação, cada olhar, cada desafio não falado. Ela usava um vestido preto simples, mas elegante hoje. Um dos seus próprios, comprado com dinheiro, cuidadosamente economizado. Sem mais roupas emprestadas, sem mais participar do roteiro de outra pessoa. O que quer que acontecesse nesta reunião, ela o enfrentaria em seus próprios termos. A porta do escritório estava aberta quando ela chegou, mas Alexandre não estava atrás de sua mesa. Em vez disso, ele estava na janela, assim como durante a última reunião deles. Mas algo estava diferente hoje. Havia uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. "Feche a porta", ele disse sem se virar. Isabela fez como foi instruída, depois esperou. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com palavras não ditas. Finalmente, Alexandre virou-se para encará-la. Ele parecia tão impecável como sempre, em um terno cinza carvão. Mas havia sombras sob seus olhos que sugeriam que ele também não havia dormido muito. "Você causou uma impressão bastante forte ontem à noite", ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. "James Chen me ligou esta manhã. Ele quer seguir adiante com a fusão que estamos discutindo há meses. Aparentemente, sua esposa ficou muito impressionada com você." Isabela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. O marido de Vitória Almeida também ligou. E Ricardo Thompson, do Conselho do Museu de História da Moda. Sabe o que todos eles queriam discutir? Ele não esperou por sua resposta. Você, a misteriosa Isabela Santos, neta da lendária Maria Helena, que surgiu do nada e encantou a sala inteira. Ele se moveu para sua mesa pegando uma pasta. "Então eu fiz algumas pesquisas. O negócio da sua avó foi bastante bem sucedido, antes de ela se aposentar. Ela tinha conexões em toda a indústria da moda, contatos que poderiam ser muito valiosos. E você?" Ele olhou para ela, seus olhos intensos. "Você esteve aqui por 5 anos, observando, ouvindo, aprendendo como este mundo funciona. Foi por isso que me enviou aquele vestido?" Isabela perguntou, encontrando sua voz. "Para me testar." Um pequeno sorriso brincou nos cantos de sua boca. "Eu queria ver o que você faria. Você o usaria como estava e se humilharia? Recusaria comparecer? Ou encontraria uma maneira de transformá-lo em sua vantagem?" Ele pousou a pasta. "Você excedeu minhas expectativas." "Não estou aqui para jogar jogos, Sr. Monteiro", Isabela disse firmemente. "Se quiser me demitir pelo que aconteceu ontem à noite, apenas diga." "Demitir você?" Ele realmente riu, um som curto e surpreendente. "Não, Isabela, eu quero promovê-la." Ela piscou, pega de surpresa. "O quê?" "Preciso de uma assistente que entenda tanto o mundo dos negócios quanto o cenário social. Alguém que possa navegar por relacionamentos complexos e identificar oportunidades que eu possa perder. A noite passada provou que você pode fazer isso." Ele pausou, estudando sua reação. "A posição vem com um aumento salarial significativo, é claro. Seu próprio escritório, um orçamento para roupas." A mente de Isabela corria. Isso não era nada do que ela esperava. E o que exatamente essa posição implicaria? "Você trabalharia diretamente comigo, participaria de reuniões, ajudaria a negociar acordos, gerenciaria eventos sociais." Mas ele levantou uma mão quando ela abriu a boca para falar. "Tenho uma condição." Claro que ele tinha. Homens como Alexandre Monteiro sempre tinham condições. E essa seria: "Quero que você ajude Madame Rossi a expandir seus negócios. Aqueles contatos que você fez ontem à noite, use-os. Construa algo. Mostre-me o que você pode fazer com recursos reais por trás de você." Isabela o encarou, tentando entender seu ângulo. "Por quê?" Alexandre moveu-se ao redor da mesa, até ficar diretamente na frente dela. Tão perto, ela podia ver os traços de prata em seus olhos cinza, sentir o aroma sutil de sua colônia cara. "Porque você me intriga, Isabela Santos. Você trabalhou em minha casa por 5 anos, e eu nunca realmente a vi até ontem à noite. Quero saber o que mais tenho perdido."
O ar entre eles parecia carregado, elétrico com possibilidades. Isabela tomou um fôlego cuidadoso, considerando suas opções. Ela poderia ir embora agora, encontrar outro emprego, começar de novo em algum outro lugar. Ou poderia aceitar sua oferta e entrar em um mundo de oportunidades com o qual apenas havia sonhado. Mas ela não o faria sem estabelecer seus próprios termos. Tenho condições próprias, ela disse firmemente. As sobrancelhas de Alexandre se ergueram ligeiramente, mas ele assentiu para que ela continuasse. Primeiro, quero controle criativo total sobre o projeto Madame Rossi. Sem interferência, não importa quão tentador você ache. Ela esperou por seu aceno antes de continuar. Segundo, mantenho a casa da minha avó. Não vou mais me mudar para os aposentos de funcionários da mansão. Concordo, ele disse, surpreendendo-a com sua rápida aceitação. Mais alguma coisa? Isabela encontrou seu olhar firmemente. Sim. De agora em diante, trabalhamos como iguais. Sem mais jogos, sem mais testes. Se isso vai funcionar, precisamos confiar um no outro. Por um longo momento, Alexandre apenas a olhou, sua expressão ilegível. Então, lentamente, ele estendeu sua mão. Parceiros, então? Isabela olhou para a mão oferecida, lembrando-se de todas as vezes que tinha observado ele fechar negócios neste mesmo escritório. Esta não era apenas uma oferta de emprego, era um ponto de virada. O que quer que ela escolhesse a seguir, mudaria tudo. Ela pegou sua mão, seu aperto firme e confiante. Parceiros. Seus dedos apertaram-se ao redor dos dela, e aquela eletricidade estalou entre eles novamente. Nenhum dos dois se moveu para quebrar o aperto de mão, ambos cientes de que algo fundamental havia mudado em seu relacionamento. Finalmente, Alexandre soltou sua mão e deu um passo para trás. Tire o resto do dia para mover suas coisas dos aposentos dos funcionários. Seu novo escritório estará pronto amanhã de manhã. Isabela assentiu e virou-se para sair, mas a voz dele a deteve na porta. Isabela, ela olhou para ele. Aquele vestido ontem à noite, você estava linda nele. Um rubor quente subiu pelo seu pescoço, mas ela manteve sua voz firme. Obrigada, Alexandre. Era a primeira vez que ela usava seu primeiro nome, pela forma como... Seus olhos escureceram. Ela sabia que ele havia notado. Sem outra palavra, ela deixou o escritório, seu coração batendo com o conhecimento de que sua vida nunca mais seria a mesma. O novo escritório de Isabela estava localizado no andar superior do edifício da Monteiro Empreendimentos, logo no corredor do de Alexandre. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante do horizonte da cidade, enquanto móveis elegantes e modernos em tons de creme e prata criavam uma atmosfera de elegância sofisticada. Era um mundo à parte dos aposentos de serviço que ela havia ocupado apenas ontem. Ela passou sua primeira manhã se familiarizando com suas novas responsabilidades, revisando reuniões próximas e projetos em andamento. Alexandre havia deixado uma pilha de arquivos em sua mesa, cada um detalhando um aspecto diferente do negócio que ela precisaria entender. A complexidade era intimidadora, mas Isabela sempre tinha sido uma aprendiz rápida. Uma batida suave em sua porta interrompeu sua concentração. Entre, ela chamou, olhando para cima para encontrar a antiga assistente de Alexandre, Margarida, parada na porta. O Sr. Monteiro pediu que eu a orientasse sobre alguns de nossos projetos em andamento. Margarida disse seu tom profissional, mas seus olhos curiosos. Isabela não podia culpá-la, não era todo dia que uma governanta se tornava assistente executiva. Por favor, sente-se, Isabela gesticulou para uma das cadeiras de couro diante de sua mesa. Eu apreciaria quaisquer informações que possa compartilhar. Durante a hora seguinte, Margarida a guiou pelas complexidades da agenda de Alexandre, suas preferências para como os relatórios deveriam ser formatados e a complexa teia de relacionamentos que ela precisaria navegar. Isabela tomou notas cuidadosas, fazendo perguntas que fizeram as sobrancelhas de Margarida se erguerem com surpresa diante de sua perspicácia. Você já entende muito disso, Margarida observou. Isabela sorriu levemente. 5 anos servindo. Café em reuniões de negócios,
ensina mais do que as pessoas percebem. Bem, você vai precisar de todo esse conhecimento para seu primeiro desafio real. Margarida entregou-lhe uma última pasta. A fusão Chen. O Sr. Monteiro quer que você lidere os aspectos sociais do negócio. Isabela abriu a pasta, examinando seu conteúdo. A fusão com a Chen Global Industries seria o maior negócio do ano, se fosse adiante. James Chen era conhecido por se interessar tanto por conexões pessoais quanto por métricas de negócios. Os Chen estão organizando um fim de semana em sua casa do lago no próximo mês. Margarida continuou. Executivos-chave e suas famílias. Muito exclusivo, muito informal. O Sr. Monteiro geralmente recusa esse tipo de convite, mas desta vez ele precisa comparecer, Isabela concluiu. E ele precisa que eu garanta que tudo corra bem. Exatamente. Boa sorte com isso. O Sr. Monteiro não tirou um fim de semana de folga nos 5 anos em que trabalhei aqui. Depois que Margarida saiu, Isabela recostou-se em sua cadeira, pensando. Ela conhecia a aversão de Alexandre a eventos sociais que não pudessem ser estritamente controlados, mas também sabia que essa fusão poderia transformar ambas as empresas. De alguma forma, ela precisava convencê-lo a sair de sua zona de conforto. Ela ainda estava ponderando esse desafio quando o telefone de seu escritório tocou. Isabela, meu escritório. A voz de Alexandre veio pelo alto-falante. Traga o arquivo. Chen? Ela o encontrou em sua mesa, cercado por planilhas e análises de mercado. Ele olhou para cima quando ela entrou. E por um momento, algo cintilou em seus olhos. Aprovação, talvez, de como naturalmente ela se encaixava neste novo papel. O que você acha sobre o convite da Casa do Lago? Ele perguntou sem preâmbulo. Acho que precisamos aceitar. Ela respondeu sentando-se à sua frente. Os Chen valorizam relacionamentos pessoais. Recusar enviaria a mensagem errada. A mandíbula de Alexandre se apertou. Eu não faço retiros de fim de semana. Você faz se quiser esta fusão. Isabela inclinou-se para a frente, sua voz firme. James Chen precisa saber que pode confiar em você, não apenas em sua astúcia comercial. Esta é uma oportunidade para mostrar a ele o verdadeiro Alexandre Monteiro. E quem exatamente é esse? Ele perguntou, seu tom desafiador. Isabela sustentou seu olhar firmemente. Isso é o que ainda estou tentando descobrir. A tensão na sala mudou, tornando-se algo completamente diferente. Alexandre levantou-se, movendo-se para a janela. E quanto ao projeto Madame Rossi, como está progredindo? Estou me encontrando com ela esta tarde, Isabela disse, permitindo a mudança de assunto. Vários dos contatos da recepção expressaram interesse em peças exclusivas. Vitória Almeida, em particular, parece ansiosa para encomendar algo. Ele virou-se para encará-la. Vitória Almeida, que tentou humilhá-la na recepção? A mesma, Isabela sorriu. Às vezes a melhor vingança é o sucesso. Uma pequena risada escapou dele, um som genuíno que transformou todo o seu rosto. Isabela se viu encarando, pega de surpresa por como o humor suavizava suas feições, fazendo-o parecer mais jovem, mais acessível. Você está cheia de surpresas, não é? Ele disse suavemente. Antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. Senhor Monteiro, seu compromisso das 11 está aqui, sua secretária anunciou. O momento quebrado, Alexandre ajeitou sua gravata. Trabalhe no fim de semana, Chen. Encontre uma maneira de torná-lo suportável. E Isabela, ele acrescentou quando ela chegou à porta, use algo azul na reunião do conselho esta tarde, que é a cor favorita de Henrique, e precisamos do voto dele na expansão asiática. Ela assentiu, escondendo seu sorriso. Algumas coisas não haviam mudado. Ele ainda era calculista, ainda manipulava cada situação para sua vantagem. Mas agora ela era parte da estratégia, não apenas o pano de fundo. De volta ao seu escritório, Isabela pegou seu telefone e discou um número familiar. Madame Rossi? É Isabela Santos. Acho que é hora de discutirmos aquela proposta de negócios que mencionei. Quão logo a senhora pode se encontrar? Ao desligar, seu olhar captou o brilho da cidade através de sua janela. Em algum lugar lá fora, a antiga sala de trabalho de sua avó ainda existia, juntando poeira.
Mas, não por muito mais tempo. Logo ela brilharia novamente, assim como sua herdeira. O jogo estava mudando, e desta vez, Isabela não era apenas uma jogadora. Ela estava ajudando a escrever as regras. O ateliê de Madame Rossi parecia diferente. À luz da tarde, os raios de sol capturando partículas de poeira que dançavam pelo ar como fios dourados. Isabela sentou-se em uma das poltronas vintage, observando a costureira idosa examinar a proposta de negócios que ela acabara de apresentar. Uma revitalização completa do negócio? Madame Rossi perguntou, olhando para cima dos papéis. Com o apoio da Monteiro Empreendimentos, o controle criativo total permaneceria com a senhora, Isabela garantiu. Alexandre, senhor Monteiro, entende o valor da integridade artística. Ele está oferecendo capital, suporte de marketing e infraestrutura de negócios. Nada mais. Os olhos da senhora idosa cintilaram. E o que ele ganha em troca? Uma porcentagem dos lucros, é claro. Mas, mais importante, acesso exclusivo a uma casa de moda lendária que está prestes a fazer um retorno espetacular. Isabela inclinou-se para a frente. O momento é perfeito. Há um movimento crescente de afastamento da moda rápida, um retorno à apreciação pelo artesanato e patrimônio. Suas técnicas, seu conhecimento, são mais valiosos agora do que nunca. Madame Rossi colocou a proposta de lado, estudando Isabela com olhos perspicazes. E o que você ganha com isso, minha querida? A pergunta pegou Isabela desprevenida. Eu honro o legado da minha avó. Ajudo a preservar a arte que ela amava. E provar algo para um certo senhor Monteiro, talvez? Um rubor subiu pelo pescoço de Isabela. Isso não é... Oh, por favor. Madame Rossi acenou com a mão em desaprovação. Sou velha, não cega. Vi como você transformou aquele vestido que ele lhe enviou. Isso não foi apenas sobre moda. Foi uma declaração. Antes que Isabela pudesse responder, o sino sobre a porta da loja tilintou. Vitória Almeida entrou, usando um traje que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Madame Rossi, Vitória chamou, então parou ao ver Isabela. Oh, não percebi que você estaria aqui. Isabela levantou-se, suavemente. Senhora Almeida, que surpresa agradável. Eu estava apenas discutindo alguns novos desenvolvimentos empolgantes com Madame Rossi. Talvez a senhora gostaria de ouvir sobre eles. As sobrancelhas perfeitamente manicuradas de Vitória se juntaram em confusão, mas seu treinamento social entrou em ação. Claro. Durante a hora seguinte, Isabela delineou sua visão para a casa de moda revivida, observando enquanto o ceticismo inicial de Vitória se transformava em interesse genuíno. Quando terminaram, Vitória não apenas havia encomendado 3 peças, mas também oferecido para sediar um evento de lançamento em sua cobertura. Sua avó ficaria orgulhosa, Madame Rossi disse depois que Vitória saiu. Você tem o olhar dela para oportunidades, mas seu próprio dom para a estratégia. Ela pegou a proposta novamente. Eu aceito, com uma condição. Diga, você deve aprender o ofício, adequadamente desta vez, sem mais lições meio lembradas da infância. Se vamos preservar esta arte, você precisa entendê-la completamente. Isabela sentiu seu coração saltar. A senhora vai me ensinar? Toda manhã, das 6 às 8, antes de seus deveres na Monteiro Empreendimentos. O tom de Madame Rossi não admitia argumentos. Começamos amanhã. O resto do dia passou em um borrão de reuniões e telefonemas. Quando Isabela retornou a Monteiro Empreendimentos, o sol da tarde estava lançando longas sombras pela cidade. Ela encontrou Alexandre ainda em seu escritório, seu paletó descartado, mangas enroladas, enquanto ele examinava documentos. Como foi? Ele perguntou sem olhar para cima. Madame Rossi aceitou. Vitória Almeida sediará o evento de lançamento. E já temos 3 encomendas. Isabela pousou na beira de sua mesa, algo que nunca teria ousado fazer uma semana atrás. Mas há um pequeno ajuste no cronograma que precisamos discutir. Agora ele olhou para cima, seus olhos captando sua posição casual em sua mesa. Eu chegarei às 9 em vez de às 8 todas as manhãs. Estou aprendendo com Madame Rossi.
Alexandre recostou-se em sua cadeira, estudando-a. Você já está trabalhando mais que tempo integral aqui. Por que assumir isso? Porque algumas coisas valem o esforço extra. Ela encontrou seu olhar firmemente. Você me ensinou isso. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, seguida por algo mais caloroso. Ensinei? 5 anos observando você trabalhar até meia-noite, verificando 3 vezes cada detalhe? Sim, você ensinou. Ele levantou-se lentamente, vindo apoiar-se na mesa ao lado dela. Seus ombros quase se tocavam, e Isabela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Você realmente observou tudo, não é? Sua voz era baixa, íntima no escritório, silencioso. Vi mais do que você percebeu, ela admitiu. Assim como você viu mais em mim do que eu pensava. O ar entre eles estalava com possibilidades não ditas. Alexandre virou-se ligeiramente, sua mão vindo descansar na mesa a centímetros da dela. Isabela. Seu telefone tocou, estilhaçando o momento. Isabela levantou-se rapidamente, alisando sua saia. Eu deveria ir. Manhã cedo amanhã. Espere. Alexandre pegou seu pulso, assim como havia feito após a recepção. O fim de semana, Chen. Jante comigo amanhã à noite e discutiremos os detalhes. Não era exatamente um pedido, mas também não era exatamente uma ordem. Isabela sentiu seu pulso saltar sob seus dedos. Jantar? Ela perguntou, mantendo sua voz firme. Ou uma reunião de negócios? Seus lábios curvaram-se em um pequeno sorriso. Por que não descobrimos? Isabela gentilmente soltou seu pulso, mas também estava sorrindo. 7 horas, então. Você escolhe o lugar. Enquanto caminhava para seu carro no crepúsculo crescente, Isabela pensou em quanto havia mudado em apenas alguns dias. Ela havia saído de ser invisível para ser vista, verdadeiramente vista, não apenas por Alexandre, mas por todos. Mais importante, ela finalmente estava se vendo claramente, entendendo seu próprio poder e potencial. Amanhã traria novos desafios, aulas matinais com Madame Rossi, um dia cheio de trabalho e jantar com Alexandre que poderia ou não ser um encontro. Mas por enquanto, ela saboreava a sensação de tudo se encaixando, uma peça cuidadosamente orquestrada de cada vez. O restaurante que Alexandre escolheu para o jantar estava escondido no último andar de um dos edifícios mais antigos da cidade. O céu azul era conhecido por suas vistas deslumbrantes, culinária excepcional e privacidade absoluta. Um lugar onde a elite da cidade poderia jantar sem medo de olhares indiscretos ou interrupções indesejadas. Isabela chegou exatamente na hora, saindo de seu carro para o ar fresco da noite. Seu vestido para a noite era um seda bordô profundo, que Madame Rossi a havia ajudado a selecionar da coleção privada do ateliê. Simples, mas elegante, com detalhes sutis que apenas um olho treinado notaria. O maître levou-a através do restaurante pouco iluminado, até uma mesa de canto isolada onde Alexandre já estava esperando. Ele levantou-se quando ela se aproximou, e algo cintilou em seus olhos, enquanto ele absorvia sua aparência. Isso não é do seu guarda-roupa habitual, ele observou, puxando sua cadeira. Isabela sorriu enquanto se sentava. A influência de Diricinte, Madame Rossi já está aparecendo, suponho. Combina com você. Ele retomou seu lugar e um garçom imediatamente apareceu com 2 taças de champanhe. As novas parcerias. Eles brindaram e Isabela o observou por cima da borda da taça. É isso que isto é? Um jantar de negócios para discutir parcerias? Alexandre pousou sua taça, estudando-a com aquele olhar intenso que sempre a fazia sentir como se ele pudesse ver através de sua compostura cuidadosamente construída. Você preferiria que fosse outra coisa? Antes que ela pudesse responder, o garçom retornou para anotar seus pedidos. Alexandre pediu para ambos em francês perfeito, uma habilidade que Isabela não sabia que ele possuía. Ainda havia tanto para aprender sobre ele, ela percebeu, tantas camadas sob aquele exterior controlado. Conte-me sobre seu primeiro dia de aprendizado, ele disse uma vez que estavam sozinhos novamente. Isabela flexionou seus dedos, lembrando-se das lições da manhã. Madame Rossi acredita em começar com o básico.
Passamos 2 horas em diferentes tipos de pontos à mão. Meus dedos podem nunca se recuperar. E ainda assim, você está sorrindo. Porque parece certo, ela admitiu. Como se eu finalmente estivesse fazendo o que estava destinada a fazer, mesmo que não seja exatamente como imaginei. O que você imaginou? A pergunta era suave, curiosidade genuína em seu tom. Isabela tomou outro gole de champanhe, considerando sua resposta. Quando eu era jovem, pensei que herdaria a pequena oficina da minha avó. Continuaria sua tradição de fazer coisas bonitas para pessoas que apreciavam o artesanato. Nunca imaginei. Ela gesticulou para o ambiente. Tudo isso. Você se arrepende de aceitar minha oferta? Não. A resposta veio rapidamente, surpreendendo a ambos com sua certeza. Isso é melhor, maior. Não estamos apenas preservando a arte, estamos dando-lhe um futuro. Seu primeiro prato chegou. Aperitivos de frutos do mar delicados arranjados. Como obras de arte em pratos brancos imaculados. Eles comeram em silêncio confortável por um momento antes que Alexandre falasse novamente. Tenho pensado sobre o fim de semana, Chen, ele disse, transitando suavemente para os negócios. Você está certa. Precisamos aceitar. Mas tenho condições. Isabela assentiu, tendo esperado por isso. Deixe-me adivinhar. Sem exercícios de construção de equipe, sem atividades em grupo, e você quer manter o controle de sua agenda. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Você realmente prestou atenção todos esses anos. É meu trabalho. Entendê-lo, Alexandre. Tanto antes quanto agora. Algo mudou em sua expressão ao ouvir seu primeiro nome. E você entende? A mim? Isabela encontrou seu olhar firmemente. Estou começando a entender. A tensão entre eles estalava, elétrica e inegável. Alexandre inclinou-se ligeiramente para frente, sua voz baixando. O que você vê quando olha para mim, Isabela? Vejo... Ela pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Um homem que construiu um império através do controle e do cálculo, que planeja cada movimento com 10 passos de antecedência, que nunca mostra fraqueza ou incerteza. Ela tomou um fôlego, mas também vejo alguém que arriscou com uma governanta, que reconheceu potencial onde outros viam apenas serviço, alguém que pode estar cansado de estar sempre 10 passos à frente. Alexandre recostou-se, sua expressão ilegível. Por um momento, Isabela temeu ter ultrapassado os limites. Então ele estendeu a mão pela mesa e pegou a mão dela, seu polegar traçando círculos em sua palma. Venha comigo ao fim de semana, Chen, ele disse suavemente. Eu já estava planejando ir. É meu trabalho. Não. Seu aperto apertou-se. Ligeiramente. Não como minha assistente, como meu par. O coração de Isabela pulou uma batida. Alexandre... Podemos manter os limites profissionais no trabalho, ele continuou, seus olhos nunca deixando os dela. Mas acho que ambos sabemos que isso é mais do que apenas negócios. O garçom aproximou-se com o prato principal e Alexandre soltou sua mão. Isabela usou a interrupção para organizar seus pensamentos, para acalmar seu pulso acelerado. Quando ficaram sozinhos novamente, ela olhou para ele seriamente. Se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, tudo muda. O conselho, os funcionários, a mídia, todos terão opiniões, suposições. Deixe-os falar. Sua voz era firme. Passei minha vida tomando decisões baseadas em estratégia de negócios e percepção pública. Pela primeira vez, quero fazer algo simplesmente porque quero. E o que exatamente você quer? Os olhos de Alexandre escureceram. Ver onde isso nos leva. Descobrir quem você realmente é, além dos papéis que ambos estamos interpretando. Descobrir se o que sinto quando estou com você é real ou apenas a emoção de descobrir que estava errado sobre algo pela primeira vez na minha vida. Isabela sentiu sua respiração falhar. Este era um território perigoso. Muito mais perigoso do que negócios ou manobras sociais. Isso era real, cru, inesperado. Uma condição, ela disse finalmente. Diga. Vamos devagar. Descobrir o que isso é, antes de deixarmos que afete tudo o que estamos construindo. Alexandre assentiu,
um sorriso genuíno espalhando-se pelo seu rosto. Concordo. Ele ergueu sua taça novamente. Aos novos começos? Isabela brindou sua taça contra a dele, sentindo como se estivesse à beira de algo vasto e desconhecido. Aos novos começos. O resto do jantar passou em um borrão de comida excelente e conversa ainda melhor. Eles discutiram o fim de semana. Chen? Sim, mas também arte, música, suas infâncias, seus sonhos. A cada momento que passava, Isabela sentia as paredes entre eles desmoronando, revelando as pessoas por trás de suas personas cuidadosamente construídas. Enquanto esperavam por seus carros mais tarde naquela noite, Alexandre virou-se para ela. Obrigado por esta noite. Pelo jantar ou por concordar em ir à casa do lago? Por me ver, ele disse simplesmente. Por realmente me ver. Antes que ela pudesse responder, ele inclinou-se e pressionou um beijo suave em sua bochecha. O toque foi breve e gentil, mas enviou eletricidade por todo o seu corpo. Boa noite, Isabela, ele murmurou. Então virou-se e caminhou até seu carro que o aguardava. Isabela tocou sua bochecha onde seus lábios haviam estado, observando seu carro desaparecer. Na noite. Algo havia mudado esta noite, algo fundamental e irreversível. E ela mal podia esperar para ver o que o amanhã traria. Às horas antes do amanhecer, encontraram Isabela no ateliê de Madame Rossi, cercada por amostras de seda e pedaços de renda delicada. Seus dedos moviam-se cuidadosamente sobre o tecido, praticando os pontos intrincados que havia aprendido no dia anterior. Apesar de sua falta de sono após o jantar tardio com Alexandre, ela se sentia mais viva do que havia em anos. Sua atenção está errada, Madame Rossi observou aparecendo silenciosamente ao seu lado. Você está distraída esta manhã. Isabela alisou o tecido, tentando se concentrar. Desculpe, tive uma noite complicada. Ah, o sorriso conhecedor da senhora. Idosa dizia que ela entendia perfeitamente. O Sr. Monteiro não é um homem simples. Nada nesta situação é simples. Isabela colocou seu trabalho de lado, flexionando seus dedos cansados. O mundo dos negócios já questiona minha súbita promoção. Se soubessem sobre o jantar de ontem à noite, eles iriam fofocar sim, fazer suposições, talvez até tentar desacreditar você. Madame Rossi puxou uma cadeira, seus olhos afiados e claros na luz da manhã. Mas deixe-me perguntar algo, minha querida. Quando você restaurou aquele vestido para a recepção, você se importou com o que as pessoas poderiam pensar? Isso foi diferente. Foi mesmo? Você pegou um desafio destinado a humilhá-la e o transformou em uma oportunidade. Por que isto deveria ser diferente? Antes que Isabela pudesse responder, a porta do ateliê tocou. Vitória Almeida entrou impecavelmente vestida, apesar da hora matinal. Espero não estar interrompendo, Vitória disse, embora seu tom sugerisse que não se importava particularmente se estivesse. Queria discutir os designs para minha encomenda, antes da minha reunião de café da manhã. Isabela moveu-se para se desculpar, mas a mão de Madame Rossi em seu braço a deteve. Fique. Você deve aprender a lidar com essas consultas. O que se seguiu foi uma aula magistral em gerenciamento de clientes. Vitória havia chegado com uma revista cheia de vestidos de estilistas que queria emular. Mas Madame Rossi, lenta e habilmente, a guiou para algo exclusivamente adequado ao seu estilo e personalidade. A chave, Madame Rossi explicou depois que Vitória saiu, é entender o que elas realmente querem, não apenas o que pensam querer. É como seu Sr. Monteiro. Ele pensa que quer controle, mas o que realmente quer é alguém que o entenda bem o suficiente para ajudá-lo a abrir mão dele às vezes. Isabela sentiu suas bochechas esquentarem. É tão óbvio assim? Apenas para alguém que passou décadas observando pessoas. A senhora idosa deu um tapinha em sua mão. Agora mostre-me aquela costura francesa novamente. E desta vez, concentre-se em seu trabalho, não em seu coração. A lição matinal passou voando, e logo Isabela estava correndo para se trocar para seu dia na Monteiro Empreendimentos. Ela
Havia acabado de se acomodar em seu escritório quando seu telefone tocou com uma mensagem de Alexandre. Meu escritório. Agora. A secura da mensagem enviou um tremor de ansiedade por seu estômago. Ele se arrependera da noite anterior? Estava prestes a estabelecer limites profissionais que ela não tinha certeza se queria? Mas quando entrou em seu escritório, encontrou-o parecendo mais relaxado do que jamais o vira. Seu paletó já estava fora, mangas enroladas, e havia uma energia nele que o fazia parecer mais jovem, menos controlado. Tenho pensado sobre o fim de semana, Chen, ele disse sem preâmbulo. Você está certa sobre torná-lo mais pessoal, menos negócios. Então fiz algumas ligações. Ele entregou-lhe uma pasta. Dentro havia fotos de uma bela propriedade à beira do lago, menor e mais íntima que a propriedade dos Chen. É a casa de verão da minha família, Alexandre explicou. Não a uso há anos, mas ainda é mantida. Pensei que poderíamos chegar um dia antes, nos instalar antes que os outros cheguem. Talvez... Ele hesitou, mostrando um raro momento de incerteza. Talvez você pudesse me ajudar a lembrar como relaxar. As implicações de sua sugestão pairaram no ar entre eles. Um dia sozinhos juntos, longe do escritório, longe dos olhos vigilantes da cidade. Alexandre, ela começou, mas ele a interrompeu. Sei o que concordamos sobre ir devagar. Isso não é... Não estou pressionando por nada. Só pensei que seria bom ter algum tempo para descobrir quem somos juntos fora de tudo isso. Ele gesticulou para o escritório ao redor deles. Isabela o estudou, notando a leve tensão em seus ombros, a maneira como seus dedos batiam inquietos em sua mesa. Ele estava nervoso, ela percebeu. O grande Alexandre Monteiro, que podia negociar acordos de milhões de reais sem suar, estava nervoso por pedir a ela para passar tempo com ele. Tudo bem, ela disse suavemente. Sua cabeça levantou-se. Tudo bem? Sim, mas tenho uma condição. Outra? Mas ele estava sorrindo agora, alívio evidente em sua expressão. Você tem que me deixar te ensinar algo sobre design de moda. Se vamos fazer essa parceria funcionar, tanto pessoal quanto profissional, você deveria entender o que estamos construindo com Madame Rossi. O sorriso de Alexandre alargou-se. Feito. Ele levantou-se, contornando sua mesa para ficar na frente dela. Falando em negócios, os documentos da fusão Chen chegaram esta manhã. Gostaria de revisá-los durante o almoço? Isso é um almoço de negócios ou pessoal? Ela perguntou, ecoando sua conversa da noite anterior. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O gesto era íntimo, terno de uma maneira que ela não esperava dele. Vamos descobrir. Uma batida na porta fez com que eles se afastassem rapidamente. Margarida entrou com uma pilha de papéis, seus olhos movendo-se entre eles com curiosidade, mal disfarçada. A reunião do conselho foi adiantada para as 11, ela anunciou, e o escritório do Sr. Chen ligou. Eles querem discutir algumas mudanças nos termos da fusão. Assim, estavam de volta ao modo de negócios. Mas algo havia mudado. Havia uma subcorrente de consciência agora, um segredo, compartilhado que fazia cada interação parecer carregada de possibilidades. Enquanto Isabela voltava ao seu escritório para se preparar para a reunião do conselho, ela pensou sobre o que Madame Rossi havia dito. Nada nessa situação era simples, mas talvez não precisasse ser. Talvez, como os pontos intrincados que ela estava aprendendo a dominar, a complexidade fosse o que a tornava bela. Ela só esperava que ambos estivessem prontos para qualquer padrão que estivessem prestes a criar juntos. A semana antes do fim de semana, Chen passou em um turbilhão de atividades. Os dias de Isabela começavam antes do amanhecer com Madame Rossi, seus dedos ficando mais confiantes a cada lição matinal. As tardes eram preenchidas com reuniões e preparativos, tanto para a fusão quanto para o lançamento da casa de moda, enquanto suas noites frequentemente se estendiam até tarde da noite, enquanto ela e Alexandre trabalhavam lado a lado em seus escritórios adjacentes. Eles haviam mantido uma distância profissional cuidadosa no trabalho. Mas havia momentos, um toque demorado ao passar documentos, olhares compartilhados durante reuniões, jantares silenciosos em seu escritório quando todos os outros já haviam ido embora,
que faziam o coração de Isabela acelerar. A antecipação do fim de semana juntos vibrava sob cada interação. Você está melhorando, Madame Rossi observou uma manhã, examinando o trabalho de Isabela em um padrão de bordado complicado. Sua avó tinha a mesma determinação nos olhos quando estava aprendendo. Queria que ela pudesse ver isso, Isabela disse suavemente, passando os dedos pelos pontos delicados. Tudo o que está acontecendo, o renascimento de suas técnicas, o evento de lançamento. Ela vê. A mulher mais velha apertou seu ombro. Agora conte-me sobre essa viagem de fim de semana para a qual você está se preparando. Presumo que precisará de algo especial para vestir? Isabela olhou para cima, surpresa. Como a senhora? Minha querida, a cidade inteira está comentando sobre o fim de semana da fusão Chen. E sobre você e o Sr. Monteiro chegando cedo para preparar os arranjos. Seus olhos brilharam. As pessoas falam, especialmente em nossos círculos. Não é. Nós estamos apenas testando as águas, Madame Rossi sugeriu. Encontrando seu equilíbrio nessa nova dinâmica? Sim, posso ver isso. O que é exatamente porque você precisa da armadura certa. Ela desapareceu na sala dos fundos e retornou com uma capa de roupa. Tenho trabalhado nisso entre as lições. Considere um presente de uma professora orgulhosa. Dentro da capa, havia um vestido que tirou o fôlego de Isabela. A seda era de um azul profundo que parecia mudar de cor conforme se movia, com pedraria delicada feita à mão que captava a luz como estrelas na água. Era elegante sem ser chamativo, sofisticado, mas não severo. É perfeito para um fim de semana à beira do lago, Madame Rossi disse alisando o tecido. Especialmente um onde você precisa equilibrar múltiplos papéis, parceira de negócios, interesse romântico potencial e herdeira da casa de moda. Isabela tocou o vestido reverentemente. Não posso aceitar isso. É demais. Bobagem. Considere um investimento em nosso futuro sucesso. A expressão da mulher mais velha tornou-se séria. Mas lembre-se do que lhe ensinei sobre tecido e força. A seda mais fina ainda pode rasgar se puxada muito rapidamente em muitas direções. Tenha cuidado com seu coração, minha querida. Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou com uma mensagem de Alexandre. Reunião emergencial do conselho. Preciso de você aqui. Ela chegou ao escritório 20 minutos depois para encontrar a atmosfera tensa. O marido de Vitória Almeida, Tomás, estava andando pela sala de conferências, seu rosto trovejante. Alexandre estava na janela, sua postura rígida. O que está acontecendo? Isabela perguntou a Margarida em voz baixa. As indústrias Almeida estão ameaçando retirar seu apoio à fusão Chen. Margarida sussurrou de volta. Algo sobre interesses concorrentes no mercado asiático. A mente de Isabela corria. Os Almeida eram acionistas importantes e seu apoio era crucial. Mas ela havia visto Vitória naquela mesma manhã, discutindo escolhas de tecido e eventos sociais. Talvez. Ela pegou seu telefone e enviou uma mensagem rápida. Em poucos minutos, Vitória Almeida entrou na sala de conferências. Tomás, querido, ela chamou docemente. Acabei de ter a conversa mais interessante com Madame Rossi sobre a celebração do aniversário da sua mãe. Você sabia que ela ainda tem os padrões da estilista favorita da sua avó? Tomás Almeida parou de andar. O quê? Sim. Aparentemente ela trabalhou com eles bem de perto nos anos 50. Eu estava pensando, como parte de nossa nova parceria com o ateliê, poderíamos encomendar algo especial. Uma recriação de uma das peças assinatura da sua avó, talvez? A tensão na sala mudou sutilmente. A mãe de Tomás Almeida era notoriamente sentimental sobre a história da família, e sua aprovação ainda carregava peso significativo em seu círculo social. Claro, Isabela acrescentou suavemente, uma peça tão exclusiva precisaria ser tratada com a máxima discrição. Não poderíamos possivelmente prosseguir se houvesse quaisquer conflitos entre nossas empresas. Ela sentiu os olhos de Alexandre nela, mas manteve sua atenção focada nos Almeida. Vitória estava sorrindo aquele sorriso felino que significava que ela entendia o jogo perfeitamente. Tomás,
Ela disse ao marido: certamente podemos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar? Pela mãe? 2 horas depois, a crise havia sido evitada. Tomás Almeida havia encontrado um compromisso que permitiria que ambas as empresas mantivessem seus interesses enquanto apoiavam a fusão Chen. Conforme os membros do conselho saíam, Alexandre pegou o braço de Isabela. Isso foi brilhante, ele disse suavemente. Como você sabia? Vitória mencionou o aniversário da sogra durante um café na semana passada. Eu apenas conectei os pontos. Ela sorriu. Às vezes, o toque pessoal importa mais que a estratégia de negócios. Sua mão deslizou pelo braço dela para entrelaçar seus dedos. Falando em toques pessoais, recebi uma ligação do zelador da Casa do Lago. Tudo está pronto para sexta-feira. Isabela sentiu seu pulso acelerar. Alexandre! Eu sei. Distância profissional no trabalho. Mas ele não soltou sua mão. Jante comigo esta noite? Deveríamos discutir a programação do fim de semana. Apenas a programação? Ela provocou. Seus olhos escureceram. Entre outras coisas. O momento foi interrompido por Margarida limpando a garganta. O escritório do senhor. Chance está na linha 1. Ela anunciou deliberadamente, não olhando para as mãos unidas. Alexandre apertou seus dedos uma vez antes de soltar. Esta noite, 8 horas? Isabela assentiu, já sentindo falta do calor de seu toque. Enquanto caminhava, de volta para seu escritório, pensou sobre o aviso de Madame Rossi sobre seda e força. Ela estava de fato sendo puxada em múltiplas direções. Negócios, moda, romance. Mas de alguma forma tudo parecia certo, como diferentes fios sendo tecidos em um padrão perfeito. Ela só esperava que o padrão se mantivesse quando testado pelas pressões do fim de semana que se aproximava. A sexta-feira amanheceu clara e brilhante, com a promessa de calor do início do verão no ar. Isabela havia embalado e reembalado sua mala uma dúzia de vezes, incluindo o belo vestido azul de Madame Rossi. Sua lição matinal havia sido breve. A mulher mais velha a havia despachado com um sorriso conhecedor e um lembrete para deixar o padrão se desenvolver naturalmente. Alexandre estava esperando ao lado de seu carro quando ela chegou ao ponto de encontro combinado, um pequeno café longe dos olhos curiosos do escritório. Ele parecia diferente em roupas casuais, jeans escuros e uma camisa azul clara que fazia seus olhos parecerem mais suaves de alguma forma. Mais humano, menos o CEO intocável. Você parece. Ele pausou, absorvendo seu vestido de verão e cabelo solto. Diferente. Linda. Você também não está nada mal, ela provocou, tentando esconder como seu elogio fazia seu pulso acelerar. Embora eu esteja tendo dificuldade em conciliar esta versão de você com um homem que uma vez passou 3 horas debatendo a escolha da fonte para nosso relatório anual. Ele riu, um som genuíno que ela estava ouvindo com mais frequência ultimamente. Aquela decisão de fonte foi crucial para a identidade da nossa marca, saiba você. Ele abriu a porta do passageiro para ela. Pronta? A viagem para a Casa do Lago levou-os por paisagens cada vez mais cênicas. Isabela observava enquanto as torres de vidro da cidade davam lugar a colinas ondulantes e, eventualmente, florestas densas. Alexandre dirigia com uma mão no volante, a outra repousando casualmente no console central, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando de sua pele, mas não exatamente tocando. Conte-me sobre a casa, ela disse, quebrando um silêncio confortável. Você mencionou que está na sua família. Sua expressão suavizou-se com a memória. Meu avô a construiu nos anos 60. Costumávamos passar todos os verões lá quando eu era jovem. Depois que eles se separaram, as visitas tornaram-se menos frequentes. Eventualmente, elas pararam completamente. Isabela ouviu o tom subjacente de dor antiga em sua voz. Mas você a manteve. Não consegui me forçar a vendê-la. Ela representava algo mais simples, mais genuíno do que o mundo que construí para mim mesmo. Ele olhou para ela. Você é, na verdade, a primeira pessoa que trouxe aqui desde que assumi a empresa. O peso dessa admissão pairou entre eles. Isabela estendeu a mão
e cobriu a dele com a sua. Ele imediatamente virou sua palma para cima, entrelaçando seus dedos. Eles dirigiram o resto do caminho em silêncio confortável, mãos unidas, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que este fim de semana poderia significar. Quando finalmente viraram em uma estrada privada, ladeada por carvalhos antigos, Isabela suspirou. A casa do lago não era nada como ela havia imaginado. Em vez da mansão ostentosa que esperava, era uma estrutura graciosa de madeira que parecia crescer naturalmente da paisagem. Amplas janelas e varandas que a circundavam ofereciam vistas do lago cintilante abaixo, enquanto jardins maduros suavizavam a transição entre arquitetura e natureza. Alexandre é lindo. Ele estacionou em frente à casa, mas não se moveu imediatamente para sair. Em vez disso, virou-se para encará-la, sua expressão séria. Isabela, antes de entrarmos, quero que você saiba de algo. Seu coração pulou. O que é? Este fim de semana. Sim, é sobre a fusão Chen. E sim, precisamos manter aparências profissionais quando os outros chegarem. Mas estas próximas 24 horas... Ele estendeu a mão para tocar sua bochecha. São apenas para nós. Sem negócios, sem estratégias, sem papéis a desempenhar. Apenas nós, descobrindo o que é isso entre nós. Isabela inclinou-se em seu toque. O que você acha que é? Acho. Ele traçou seu polegar ao longo da linha da mandíbula dela, que é a coisa mais real que sentia em anos. O ar entre eles estalava com tensão. Isabela se viu inclinando-se para a frente, atraída pela intensidade em seus olhos. O olhar de Alexandre caiu para seus lábios, e por um momento ela pensou que ele a beijaria. Em vez disso, ele recuou ligeiramente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Vamos nos instalar primeiro. Temos tempo. O interior da casa era tão encantador quanto o exterior. Toda madeira quente e móveis confortáveis, sem nada da modernidade austera da casa urbana de Alexandre. Isabela vagou pelos cômodos enquanto ele trazia as malas, passando seus dedos ao longo de corrimãos bem gastos e admirando fotos de família que mostravam uma versão mais jovem e despreocupada do homem que ela estava conhecendo. A vista da varanda dos fundos é a melhor, Alexandre disse aparecendo atrás dela, especialmente ao pôr do sol. Eles saíram juntos para a varanda e Isabela prendeu a respiração. O lago se estendia diante deles, sua superfície pintada com as cores do sol do fim da tarde. Uma brisa suave carregava o cheiro de pinheiro e água, junto com os chamados distantes de pássaros. Posso ver por que você manteve este lugar, ela disse suavemente. Parece um mundo diferente. É. Ele aproximou-se, sua mão encontrando a parte inferior das costas dela. Um mundo onde não preciso ser Alexandre Monteiro, CEO. Onde negócios e expectativas sociais não importam. Isabela virou-se para encará-lo. E quem você é neste mundo? Sua outra mão veio acalmar seu rosto. Por que você não me ajuda a descobrir? Desta vez, quando ele se inclinou, não houve interrupção. Seus lábios encontraram os dela suavemente, tentativamente, como se estivesse fazendo uma pergunta. Isabela respondeu dando um passo mais perto, suas mãos deslizando pelo peito dele, para se enrolarem em seus ombros. O beijo aprofundou-se, tornando-se algo mais urgente, mais real. Toda a atenção que havia se acumulado entre eles nas últimas semanas derramou-se neste momento. Os braços de Alexandre envolveram sua cintura, puxando-a para mais perto até que ela pudesse sentir seu batimento cardíaco contra seu peito. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego, o sol estava se pondo sobre o lago, pintando tudo em tons de ouro e rosa. Alexandre descansou sua testa contra a dela, seus olhos fechados. Eu queria fazer isso desde a noite da recepção, ele admitiu. Isabela sorriu, seus dedos brincando com o cabelo na nuca dele. Tanto tempo assim? Provavelmente mais. Eu apenas não me permiti reconhecer, até que a vi naquele vestido transformado, mantendo-se firme contra a Vitória Almeida. E agora? Ele abriu os olhos e a intensidade de seu olhar a fez tremer. Agora estou reconhecendo tudo. O que quer que isso seja, onde quer que leve, estou completamente comprometido.
O sol mergulhou abaixo do horizonte, seus últimos raios transformando o lago em fogo líquido. Parada ali nos braços de Alexandre, observando o dia desvanecer-se no entardecer, Isabela sentiu algo se acomodar em seu coração. Isto não era apenas sobre negócios ou ascensão social ou provar-se a si mesma. Era sobre duas pessoas que estavam se escondendo atrás de fachadas cuidadosamente construídas, finalmente se permitindo ser reais. E quaisquer que fossem os desafios que estavam por vir, a fusão Chen, o lançamento da casa de moda, a inevitável fofoca e especulação, eles os enfrentariam juntos. Completamente comprometida, ela ecoou e puxou-o para baixo para outro beijo, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia. A manhã seguinte trouxe uma mudança na atmosfera pacífica da casa do lago. Isabela acordou cedo, o nascer do sol pintando seu quarto em pastéis suaves. Ela e Alexandre haviam passado a noite anterior conversando por horas na varanda, compartilhando histórias e sonhos, pontuados por beijos ternos e silêncios significativos. Tinha sido como existir em uma bela bolha, separada do mundo real. Mas a realidade estava chegando hoje, na forma de James Chen e os outros executivos. Ela encontrou Alexandre na cozinha, já vestido em roupas de resort casuais mais caras, fazendo café. Ele olhou para cima quando ela entrou, seu rosto se abrindo em um sorriso caloroso que fez seu coração pular. "Bom dia", ele disse, estendendo uma xícara feita exatamente como ela gostava. Um detalhe que ele deve ter notado durante seus anos trabalhando juntos. "Bom dia." Ela aceitou o café, deixando seus dedos roçarem os dele. "Pronto para hoje?" Sua mão livre pousou em sua cintura, puxando-a para mais perto. "Mais 5 minutos só nós." Isabela derreteu-se em seu abraço, respirando sua colônia familiar, misturada com o cheiro de café e ar da manhã. Eles ficaram assim por um momento, saboreando o último pouco de privacidade, antes que seu mundo se expandisse para incluir outros. O som de pneus de carro no cascalho quebrou o encanto. Eles chegaram cedo, Alexandre murmurou, soltando-a relutantemente. Mas antes de se afastar, ele pressionou um beijo rápido em sua testa. "Lembre-se, não importa o que aconteça neste fim de semana, a noite passada foi real." Isabela alisou seu vestido de verão e tomou um gole fortificante de café. "Hora do show?" Os primeiros a chegar foram os Chen, James e sua esposa Sarah, junto com sua filha Michelle. Eles entraram na casa com a confiança fácil de pessoas acostumadas a serem bem-vindas em todos os lugares. "Alexandre!" James chamou calorosamente. "Este lugar é magnífico. E Isabela, você parece radiante esta manhã." Os olhos afiados de Sarah Chen não perderam nada, observando as 2 xícaras de café no balcão e a maneira sutil como Alexandre e Isabela ficavam apenas ligeiramente mais próximos do que estritamente profissional. Mas ela apenas sorriu, entrelaçando seu braço com o de Isabela. "Você deve me mostrar o lugar", ela disse. "Quero ouvir tudo sobre o progresso com o ateliê de Madame Rossi. O mundo da moda está comentando sobre o renascimento." Enquanto Isabela conduzia Sarah em um tour pela casa, ela podia ouvir mais carros chegando. Os Almeida, os Thompson e vários outros participantes-chave na fusão. Cada chegada mudava a dinâmica ligeiramente, adicionando novas camadas de complexidade ao delicado equilíbrio que todos estavam mantendo. No meio da manhã, a casa do lago estava cheia de atividade. Grupos se reuniam nas várias varandas e terraços, ostensivamente relaxando, mas realmente envolvidos na dança delicada de relacionamentos de negócios de alto risco. Isabela observava Alexandre mover-se entre eles, de alguma forma conseguindo parecer tanto relaxado quanto em completo controle. "Ele está diferente com você", uma voz disse ao seu lado. Michelle Chen, filha de James, havia aparecido com 2 copos de chá gelado, oferecendo um a Isabela. "Desculpe." "Alexandre, eu o conheço há anos. Nossas famílias fazem negócios há séculos. Nunca o vi assim." Michelle bebeu seu chá pensativamente. "Ele realmente parece feliz." Antes que Isabela pudesse responder,
A voz de Vitória Almeida ecoou pelo terraço. Oh, Isabela, querida, você simplesmente deve contar a todos sobre os planos para o vestido de aniversário da mamãe. Vai ser uma peça tão especial. Isabela reconheceu a abertura estratégica. Vitória estava lhe dando uma chance de mostrar o projeto da casa de moda para todo o grupo. Ela moveu-se para se juntar à conversa, mas não antes de captar o sorriso orgulhoso de Alexandre do outro lado do terraço. A tarde progrediu suavemente, com discussões de negócios entrelaçadas naturalmente com interações sociais. Isabela se viu no centro de muitas conversas, igualmente confortável discutindo detalhes da fusão com James Chen e tendências da moda com Sarah. Você é natural nisso, Alexandre murmurou durante um breve momento a sós, enquanto preparavam bebidas para o grupo. Todos a adoram. Aprendi observando você, ela respondeu suavemente. Embora eu ache que prefiro nosso jantar tranquilo de ontem à noite. Sua mão roçou a dela enquanto ele alcançava um copo. Esta noite, depois que todos se retirarem, encontre-me na varanda dos fundos. A promessa em sua voz a fez tremer. Sim. O momento foi interrompido por Tomás Almeida se aproximando com perguntas sobre a estratégia do mercado asiático. Isabela afastou-se para dar-lhes privacidade, encontrando-se atraída para uma conversa com Sarah Chen sobre a possibilidade de encomendar vestidos de noiva do ateliê revivido. Não apenas quaisquer vestidos de noiva, Sarah disse significativamente, olhando para onde Michelle sentava-se, conversando com um dos executivos mais jovens. Minha filha tem um gosto muito específico. Precisaríamos de alguém que entendesse tanto a tradição quanto a inovação. As implicações eram claras. Um vestido de noiva da família Chen seria um grande golpe para a nova casa de moda. Mas mais do que isso, Sarah estava oferecendo a Isabela entrada em seu círculo social, aceitação nos níveis mais altos. Conforme o sol começava a se pôr, o grupo moveu-se para dentro para o jantar. Alexandre havia providenciado um chefe local para preparar um banquete que equilibrava perfeitamente sofisticação com conforto casual. Isabela se viu sentada entre James Chen e Ricardo Thompson, envolvida em uma discussão fascinante sobre a interseção de moda e tecnologia. O potencial para a inovação em têxteis é enorme, Ricardo estava dizendo. Se sua casa de moda pudesse estar na vanguarda disso... Na verdade, Isabela respondeu, Madame Rossi e eu temos discutido algumas possibilidades interessantes para incorporar tecidos inteligentes em técnicas de alta costura tradicionais. Ela pegou Alexandre observando-a da cabeceira da mesa, seus olhos quentes com orgulho e algo mais profundo. Naquele momento, apesar da multidão ao redor deles, parecia que eles eram as únicas duas pessoas na sala. A noite terminou naturalmente, com casais e grupos indo para seus quartos designados. Isabela permaneceu na sala de estar, ajudando a arrumar apesar da equipe que Alexandre havia contratado para o fim de semana. Deixe isso, ele disse suavemente, surgindo atrás dela. Lembra do nosso compromisso? A varanda dos fundos estava banhada em luz do luar quando eles saíram. O lago era um espelho de prata, refletindo as estrelas acima. Alexandre puxou-a para seus braços sem hesitação, como se tivesse esperado o dia todo por este momento. Você foi incrível hoje, ele murmurou em seu cabelo. Você também. Ela olhou para ele. Vai ser sempre assim, equilibrando o que somos em privado com quem precisamos ser em público? Não para sempre. Sua mão veio acalmar sua bochecha. Apenas até que a fusão esteja completa, a casa de moda seja lançada. Até estarmos prontos para enfrentar as opiniões do mundo sobre nós. E quando será isso? Em vez de responder, ele a beijou. Diferentemente de seus primeiros beijos na noite anterior, este continha certeza, promessa e uma profundidade de sentimento que tirou seu fôlego. Quando finalmente se separaram, Isabela podia ver seu futuro estendendo-se diante deles como um lago estrelado, cheio de possibilidade e beleza. Mal sabiam eles que amanhã testaria tudo o que pensavam saber um sobre o outro, sobre confiança e sobre a tênue linha entre relacionamentos pessoais e profissionais. O domingo de manhã trouxe desafios inesperados.
Isabela acordou com o som de vozes urgentes vindas do escritório de Alexandre. Colocando um roupão leve sobre seu pijama, ela fez seu caminho até o andar de baixo para encontrar Alexandre em uma discussão intensa com James Chen e Tomás Almeida. Os números da Ásia não fecham, Tomás estava dizendo, seu rosto ruborizado, com agitação. Alguém está manipulando as projeções. Alexandre olhou para cima quando Isabela entrou, sua expressão tensa com preocupação. O acordo de fusão pode estar comprometido, ele explicou silenciosamente. Encontramos discrepâncias nos relatórios financeiros. A mente de Isabela corria. Todo o planejamento cuidadoso, o delicado equilíbrio que haviam alcançado neste fim de semana. Tudo poderia se desfazer em um instante. Mas mais importante, ela podia ver a tensão nos ombros de Alexandre, a forma como ele estava se retraindo para trás de sua fachada de CEO. Talvez devêssemos discutir isso durante o café da manhã, ela sugeriu suavemente. Sarah mencionou querer experimentar os doces daquela padaria local e tenho certeza que todos pensariam mais claramente com café e comida. A expressão de James Chen suavizou-se ligeiramente. Uma excelente sugestão. Tomás, vamos nos reunir. Novamente em 1 hora? Dar tempo às nossas equipes para revisar os números mais cuidadosamente. Conforme os homens saíam, Alexandre permaneceu para trás, passando uma mão pelo cabelo em frustração. Isso poderia arruinar tudo pelo que trabalhamos. Isabela fechou a porta do escritório e moveu-se para ficar atrás dele, suas mãos gentilmente massageando seus ombros tensos. Diga-me do que você precisa. Ele inclinou-se para trás em seu toque. Preciso consertar isso. A fusão, os relacionamentos que construímos, não posso deixar desmoronar. Não vamos deixar, ela assegurou-lhe. Mas primeiro, você precisa dar um passo atrás e respirar. Lembra o que me disse sobre este lugar? Sobre ser capaz de ser você mesmo aqui? Ele virou-se para encará-la, sua expressão suavizando. Como você faz isso? Faço o quê? Sei ver exatamente o que preciso ouvir. Suas mãos pousaram em sua cintura. Passei anos construindo muros, mantendo controle e, de alguma forma, você simplesmente atravessa-os. Isabela sorriu, ajeitando sua gola. Talvez seja por isso que funcionamos. Agora vá se arrumar para o café da manhã. Eu cuidarei dos arranjos. A próxima hora foi um turbilhão de atividade. Isabela coordenou com a equipe para montar um café da manhã elegante no terraço principal, completo com flores frescas e os doces prometidos. Ela garantiu que as preferências de café de todos fossem perfeitamente atendidas e organizou os assentos para facilitar tanto conversas casuais quanto discussões sérias. Quando Alexandre emergiu do andar de cima, vestido impecavelmente, mas parecendo mais relaxado, ele encontrou uma cena de harmonia perfeita. Sarah Chen estava ensinando Michelle como preparar adequadamente chá de folhas soltas, enquanto Vitória Almeida e a esposa de Ricardo Thompson discutiam o próximo lançamento da casa de moda. A tensão dos negócios havia sido temporariamente difundida pela graça social. Impressionante, ele murmurou vindo ficar ao lado de Isabela. Embora eu não devesse mais me surpreender com sua habilidade de lidar com crises. Não lidando, ela corrigiu, transformando, como transformar um vestido danificado em algo bonito. Seus olhos cintilaram com compreensão. Falando em transformação, tive uma ideia sobre a situação da fusão. Eles passaram os próximos minutos em discussão tranquila, refinando seu plano. Quando James Chen e Tomás Almeida retornaram com suas equipes financeiras, Alexandre estava pronto. Senhores, ele começou, sua voz ecoando pelo terraço. Acho que estamos olhando para isso da maneira errada. As discrepâncias nas projeções do mercado asiático não são um problema, são uma oportunidade. Isabela observava orgulhosamente enquanto Alexandre apresentava uma estratégia revisada, que não apenas abordaria as preocupações financeiras, mas, na verdade, fortaleceria a parceria entre as empresas. Era brilhante, inovador e exatamente
o que era necessário para salvar o acordo. Vejam, ele concluiu. Ao integrar nossa iniciativa de casa de moda com a expansão asiática, criamos uma posição de mercado única que beneficia a todos. James Chen estava assentindo pensativamente. Uma marca de moda de luxo, com distribuição internacional integrada e inovação tecnológica, sim, posso ver o potencial. Os números precisariam ser ajustados, Tomás Almeida acrescentou, mas seu tom era mais ponderado do que confrontacional. Já pedi à minha equipe para preparar projeções revisadas, Alexandre disse suavemente. Isabela, você se importaria de buscá-las no meu escritório? Quando ela se levantou para sair, Sarah Chen falou. Antes de ir, o que isso significaria para a encomenda do vestido de noiva que discutimos? Seria possível incorporar algumas dessas inovações? Isabela sorriu, vendo a oportunidade perfeita para reforçar as conexões pessoais subjacentes aos seus negócios. Na verdade, tenho discutido algumas ideias com Madame Rossi que podem interessá-la. Talvez pudéssemos revisá-las juntas depois de lidarmos com as questões financeiras. O resto da manhã se desenrolou como uma dança cuidadosamente coreografada. Discussões de negócios foram equilibradas com interações sociais, detalhes técnicos com toques pessoais. Isabela moveu-se entre grupos, oferecendo insights tanto sobre a fusão quanto sobre os aspectos da moda, enquanto Alexandre lidava com as negociações de alto nível. No início da tarde, uma nova estrutura para a fusão havia sido estabelecida, uma que era, na verdade, mais forte que o acordo original. Conforme as várias equipes começavam a recolher seus materiais, Isabela ouviu Sarah Chen falando com seu marido. Eles formam um belo par, não é? Negócios e arte, estratégia e graça, um pouco como nós quando éramos mais jovens. A resposta de James Chen foi reflexiva. Melhores, talvez. Eles encontraram seu equilíbrio mais cedo do que nós. Mais tarde, quando os últimos carros saíram da casa do lago, Alexandre puxou Isabela para seus braços. Conseguimos, ele murmurou em seu cabelo. Você conseguiu, ela corrigiu. Aquela estratégia foi brilhante. Não, ele recuou para olhá-la. Nós conseguimos. Sua orquestração social, sua habilidade de manter todos confortáveis enquanto eu trabalhava nos detalhes, eu não poderia ter feito isso sem você. Na verdade, sua voz ficou séria. Não tenho certeza se quero fazer qualquer parte disso. Sem você. O coração de Isabela pulou uma batida. Alexandre, sei que é rápido, ele disse rapidamente. E sei que concordamos em ir devagar. Mas este fim de semana me mostrou algo importante. Somos melhores juntos, não apenas pessoalmente, mas em todos os sentidos. Você me torna melhor. Ela estendeu a mão para tocar seu rosto, sentindo a leve barba por fazer sob seus dedos. Você também me torna melhor. Ele virou a cabeça para beijar sua palma. Então fique, não apenas pela fusão, não apenas pela casa de moda, fique por nós. O sol estava se pondo sobre o lago, pintando o mundo em tons de possibilidade. Isabela olhou para o homem diante dela, não mais o CEO intocável que havia conhecido. Primeiro, mas alguém real e vulnerável e extraordinário. Sim, ela disse, simplesmente, e puxou-o para um beijo que tinha gosto de promessa e futuro e amor. Mas mesmo enquanto celebravam suas vitórias pessoais e profissionais, nenhum deles poderia ter previsto os desafios que os aguardavam de volta à cidade. Desafios que testariam não apenas seu relacionamento, mas tudo o que haviam construído juntos. O retorno à cidade trouxe uma mudança abrupta na atmosfera. As manhãs pacíficas e noites estreladas da Casa do Lago foram substituídas pelo ritmo familiar de reuniões urgentes e prazos prementes. O lançamento da casa de moda revivida estava programado para a semana seguinte, coincidindo com os estágios finais das negociações da fusão Chen. Isabela chegou ao ateliê de Madame Rossi antes do amanhecer, sua mente ainda parcialmente na Casa do Lago. A semana passada havia mudado tudo, mas aqui estava ela, enfiando linhas em agulhas na luz silenciosa da manhã, como se nada tivesse acontecido. Você está distraída novamente, Madame Rossi observou, mas seu tom era gentil.
embora desta vez seus pontos estejam melhores. Talvez a felicidade firme as mãos. Isabela sorriu, examinando seu trabalho no que se tornaria o vestido de aniversário da sogra de Vitória Almeida. Tudo parece diferente agora, como se eu finalmente estivesse exatamente onde deveria estar. Ah, mas é quando a vida gosta de nos testar mais. A mulher mais velha sentou-se ao seu lado, ajustando um pedaço de renda delicada. Você viu as colunas sociais esta manhã? O estômago de Isabela afundou. Não, por quê? Madame Rossi silenciosamente entregou-lhe um tablet. A manchete fez sua respiração falhar. A história da Cinderela da Monteiro Empreendimentos, de governanta a poderosa nos negócios. Abaixo havia uma foto dela e Alexandre. No terraço da casa do lago, a mão dele pousando intimamente na parte inferior das costas dela, enquanto conversavam com os Chen. Alguém no encontro do fim de semana deve ter vazado isso, Isabela disse, examinando o artigo. Não era inteiramente negativo, o escritor parecia fascinado pelo ângulo romântico, mas as implicações sobre sua rápida ascensão na empresa eram claras. A questão é, Madame Rossi disse cuidadosamente, o que você fará a respeito disso? Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou com uma mensagem de Alexandre. Meu escritório, agora. Ela o encontrou andando perto das janelas, o jornal da manhã espalhado em sua mesa. Ele virou-se quando ela entrou, sua expressão preocupada. Você viu? Acabei de ver no ateliê. Ela moveu-se para ficar ao seu lado, lendo a preocupação em seu rosto. Alexandre, sabíamos que isso aconteceria eventualmente. Não assim. Não com a fusão ainda em negociações finais. Ele passou uma mão pelo cabelo. O conselho está convocando uma reunião de emergência. Eles estão preocupados com a aparência de impropriedade. Eles acham que eu de alguma forma manipulei meu caminho para esta posição. As palavras tinham gosto amargo. Alguns deles podem pensar. Ele alcançou sua mão apertando-a gentilmente. Mas nós sabemos a verdade. Você ganhou tudo o que conquistou. Os Chen também sabem. James ligou esta manhã para reafirmar seu apoio. Isabela apertou sua mão de volta, depois se afastou. Então o que fazemos? Enfrentamos de frente. Sua expressão tornou-se determinada. O lançamento da casa de moda é na próxima semana. É a oportunidade perfeita para mostrar a todos exatamente por que você está nesta posição, sem esconder, sem se desculpar. Uma batida na porta os interrompeu. Margarida entrou, parecendo desconfortável. Desculpe, mas o grupo Richardson está expressando preocupações sobre a fusão. Eles estão questionando a estabilidade da equipe de liderança. A mandíbula de Alexandre se apertou. Agende uma ligação com o conselho deles para esta tarde. E Isabela? Ele virou-se para ela. Preciso que você adiante o cronograma do vestido da sogra de Vitória Almeida, se pudermos exibi-lo no lançamento. Vou falar com Madame Rossi. Ela endireitou a coluna, mente já correndo com planos. E quanto à reunião do conselho? Deixe-me lidar com isso. Concentre-se no lançamento. Torne impossível para qualquer um questionar suas habilidades ou seu lugar aqui. Durante o dia, Isabela moveu-se entre o ateliê e a Monteiro Empreendimentos, coordenando respostas ao crescente interesse da mídia enquanto garantia que cada detalhe do lançamento fosse perfeito. Ela chegou em casa tarde naquela noite para encontrar uma entrega esperando em sua porta. Dentro do pacote estava um vestido azul familiar, aquele que ela usara na casa do lago, junto com um bilhete na caligrafia de Alexandre. Use isto na reunião do conselho amanhã. Deixe-os ver a mulher que chamou a atenção de todos naquele fim de semana. Ah, ela sorriu, passando os dedos pelo tecido. Alexandre estava certo, sem esconder, sem se desculpar. Ela havia conquistado seu lugar neste mundo, não apenas através de seu relacionamento com ele, mas através de suas próprias habilidades e determinação. Seu telefone tocou com outra mensagem de Alexandre. Jantar? Deveríamos discutir a estratégia para amanhã. Sua casa ou a minha? Ela respondeu. A minha. Tenho algo para lhe mostrar. Uma hora depois, ela se encontrava no apartamento de cobertura de Alexandre. Ao contrário de seu escritório,
Este espaço mostrava um lado mais suave dele, arte nas paredes, móveis confortáveis, janelas do chão ao teto com vista para as luzes da cidade. Tenho pensado, ele disse, entregando-lhe uma taça de vinho, sobre como lidar com a reunião do conselho amanhã. E ele a conduziu ao seu escritório em casa, onde planos estavam espalhados em sua mesa. Olhe estes. Isabela inclinou-se, estudando os documentos. Eram plantas arquitetônicas para um edifício, uma bela estrutura moderna com elementos clássicos. O que é isso? O futuro lar da Santos Rossi Couture. Ele observava seu rosto cuidadosamente. Um local permanente no distrito da moda. Instalações de última geração, estúdios de design, espaço para exposição. Alexandre. Ela traçou os planos com dedos trêmulos. Isso é incrível, mas o momento é perfeito. Ele moveu-se para trás dela, suas mãos pousando em seus ombros. Amanhã não vou apenas defender nosso relacionamento para o conselho. Vou mostrar a eles nossa visão. Isto não é apenas sobre nós, é sobre construir algo extraordinário juntos. Isabela virou-se em seus braços, seus olhos brilhando. Você realmente acredita nisso, não é? Em mim? Em nós, ele corrigiu, puxando-a para mais perto. Tudo que tocamos se torna melhor quando trabalhamos juntos. A fusão, a casa de moda, até minha vida. Ele tocou sua bochecha gentilmente. Eu te amo, Isabela, e não vou deixar que as opiniões ou suposições de ninguém mudem isso. As palavras pairaram no ar entre eles, tanto aterrorizantes quanto maravilhosas em sua simplicidade. Isabela sentiu lágrimas ardendo em seus olhos ao perceber que este homem sofisticado e poderoso acabara de expor seu coração para ela. Eu também te amo, ela sussurrou, e puxou-o para um beijo que tinha gosto de vinho e promessas e sonhos futuros. Mais tarde, enquanto estavam junto às janelas olhando para a cidade cintilante, Isabela sentiu uma sensação de paz se estabelecer sobre ela. Amanhã traria desafios, a reunião do conselho, as negociações contínuas da fusão, os preparativos para o lançamento. Mas aqui, neste momento, ela estava exatamente onde pertencia. Ela só esperava que o resto do mundo estivesse pronto para aceitar essa verdade. A sala do conselho da Monteiro Empreendimentos era um estudo em dinâmicas de poder. 12 membros do conselho sentavam-se ao redor da mesa de mogno polido, suas expressões variando de curiosidade a hostilidade mal disfarçada. Isabela estava ao lado de Alexandre na cabeceira da mesa, usando o vestido azul que a lembrava de conversas, estreladas à beira do lago. Senhoras e senhores, Alexandre começou, sua voz firme e confiante. Convoquei esta reunião para abordar as recentes especulações da mídia sobre meu relacionamento pessoal e profissional com Isabela Santos. Mas mais importante, para mostrar a vocês o futuro da Monteiro Empreendimentos. Ele lançou-se em uma apresentação que deixou Isabela admirada com seu pensamento estratégico. As plantas arquitetônicas para a nova casa de moda eram apenas o começo. Ele delineou uma visão completa de como a fusão com a Chain Global, combinada com o renascimento da alta costura clássica sob a marca Santos Rossi, os posicionaria na interseção da tradição e inovação. Senhorita Santos, um dos membros do conselho, interrompeu. Sua ascensão dentro desta empresa foi meteórica. Alguns poderiam dizer suspeitosamente rápida. Isabela sentiu Alexandre tensionar ao seu lado, mas ela deu um passo à frente antes que ele pudesse responder. Minha posição foi conquistada através de anos de observação e aprendizado, ela disse claramente. Enquanto servia café nesta mesma sala, estudei cada negócio, cada negociação. Enquanto gerenciava a mansão, aprendi a importância da atenção aos detalhes e execução impecável. E através do legado da minha avó, ganhei uma compreensão tanto da visão artística quanto da perspicácia comercial. Ela moveu-se para o centro da sala, comandando a atenção exatamente como Alexandre havia lhe ensinado. A fusão Chain não está apenas tendo sucesso por causa de métricas comerciais tradicionais. Está tendo sucesso
porque entendemos como misturar comércio com criatividade, números com relacionamentos. A Casa de Moda não é apenas um projeto paralelo. É uma demonstração de nossa capacidade de reconhecer e reviver tradições valiosas enquanto inovamos para o futuro. Vitória Almeida, que sentava no conselho através das ações de seu marido, manifestou-se. Viu o trabalho sendo feito no ateliê. A combinação da expertise de Madame Rossi com práticas comerciais modernas é notável. E lucrativa, Tomás Almeida acrescentou. Apenas os pedidos, antecipados. Outro membro do conselho inclinou-se para a frente, mas a aparência de impropriedade... É apenas uma aparência, Alexandre interrompeu, seu tom afiado. O valor de Isabela para esta empresa permanece independente de nosso relacionamento pessoal. Mas já que levantou a questão, sim, eu a amo. E sim, esse amor começou a se desenvolver enquanto ela trabalhava em minha casa. Mas cresceu de observar sua inteligência, sua graça sob pressão, sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. A sala ficou em silêncio com sua declaração. Isabela sentiu seu coração acelerando, tanto por sua admissão pública de amor, quanto pelo peso do momento. Se me permitem, ela disse no silêncio, gostaria de mostrar-lhes algo. Ela abriu seu portfólio e começou a passar fotografias. O trabalho de restauração no vestido que havia iniciado tudo, esboços para a encomenda do vestido de noiva Chen, planos para incorporar tecidos inteligentes em técnicas de alta costura tradicionais. Isto é o que trago para a Monteiro Empreendimentos, ela explicou. Não apenas uma conexão com o mundo da moda, mas uma compreensão de como honrar a tradição enquanto abraçamos a inovação. É o mesmo princípio que faz a fusão Chen funcionar, encontrar o equilíbrio perfeito entre velho e novo, leste e oeste, criatividade e comércio. A reunião do conselho durou mais 1 hora, mas Isabela podia sentir a maré virando. No momento em que as últimas perguntas foram respondidas e os votos finais foram contados, eles não apenas mantiveram suas posições, mas ganharam apoio, entusiástico para os planos de expansão. Conforme os membros do conselho saíam, James Chen, que havia chegado na metade da reunião, aproximou-se deles. Performance impressionante, ele disse sorrindo. Ambos. Os documentos da fusão estarão prontos para assinatura amanhã. Quando finalmente ficaram sozinhos, Alexandre puxou Isabela para seus braços. Você foi magnífica. Nós dois fomos. Ela corrigiu ajeitando sua gravata. Mas ainda não terminamos. O lançamento da Casa de Moda será perfeito. Ele beijou-a suavemente. Assim como tudo o mais que você toca. Naquela noite, Isabela trabalhou até tarde no ateliê, dando os toques finais no vestido da sogra de Vitória Almeida. Madame Rossi observava-a com olhos orgulhosos. Você encontrou seu equilíbrio, a mulher mais velha observou. Entre o mundo dos negócios e este, entre seu passado e seu futuro. Isabela olhou para cima de seu trabalho, sorrindo. Tive bons professores. A senhora, minha avó, Alexandre, todos me mostraram diferentes peças de quem eu poderia ser. E agora? Madame Rossi ergueu uma sobrancelha. Agora sei exatamente quem sou. Isabela passou as mãos sobre o belo tecido à sua frente. Sou a neta da minha avó, sua aprendiz, a parceira de Alexandre e minha própria pessoa. Tudo ao mesmo tempo. Ao sair do ateliê naquela noite, as luzes da cidade pareciam brilhar mais forte que o usual. Amanhã traria a assinatura da fusão e depois o lançamento da Casa de Moda. Desafios sem dúvida surgiriam, mas pela primeira vez em sua vida, Isabela se sentia completamente pronta para enfrentá-los. Seu telefone tocou com uma mensagem de Alexandre. Jantar tarde? Tenho pensado sobre o evento de lançamento. Ela sorriu respondendo. Sua casa. Tenho algumas ideias também. Enquanto seu carro serpenteava pelas ruas da cidade, Isabela pensou em quão longe havia chegado da quieta governanta que uma vez fora. Mas mais importante, ela pensou em quão longe ainda tinha para ir, e quão maravilhoso era ter alguém para compartilhar essa jornada. O futuro se estendia diante dela
como um rolo da mais fina seda, pronto para ser transformado em algo belo. E desta vez, ela seria aquela fazendo a transformação. A noite do lançamento da Santos Rossi Couture chegou em uma perfeita noite de início de verão. A cobertura de Vitória Almeida havia sido transformada em uma exposição elegante, com manequins exibindo peças cuidadosamente selecionadas que representavam tanto a herança da alta costura tradicional quanto seu futuro inovador. Isabela estava em uma pequena sala lateral, fazendo ajustes finais na peça central da noite, o vestido para a sogra de Vitória. O vestido era uma obra-prima de artesanato, combinando técnicas vintage com elementos modernos sutis. Mas mais do que isso, representava tudo o que Isabela havia se tornado, uma ponte entre mundos, uma transformadora do antigo em algo novamente belo. É hora, Madame Rossi disse suavemente, aparecendo ao seu lado. A mulher mais velha estava elegantemente vestida de preto, seu cabelo prateado perfeitamente penteado. Você está pronta? Isabela alisou seu próprio vestido, uma criação deslumbrante em que haviam trabalhado juntas, incorporando algumas das mesmas técnicas inovadoras que seriam exibidas na coleção. Acho que estive pronta para isso minha vida inteira. A sala principal estava cheia com a elite da cidade, junto com jornalistas de moda, investidores e vários compradores internacionais que haviam voado especificamente para o evento. Isabela avistou os Chen perto do centro da sala. A fusão havia sido assinada naquela manhã, tornando esta noite uma celebração dupla. Alexandre estava conversando com James Chen, mas seus olhos a encontraram no momento em que ela entrou na sala. Ele desculpou-se e fez seu caminho até o lado dela, parecendo devastadoramente bonito em seu terno perfeitamente ajustado. Nervosa? Ele perguntou suavemente, sua mão encontrando a parte inferior das costas dela naquele gesto familiar e reconfortante. Surpreendentemente, não. Ela inclinou-se levemente em seu toque. Tudo parece certo, como se todas as peças finalmente tivessem se encaixado. Senhoras e senhores, a voz de Vitória Almeida ecoou pela sala. Se eu pudesse ter sua atenção... A apresentação começou, com uma breve história do ateliê original de Maria Helena, contada através de uma série de fotografias vintage e roupas preservadas. Isabela observou as reações da multidão enquanto eles aprendiam sobre o legado de sua avó, vendo a compreensão nascer em seus olhos conforme a história se desenrolava até o presente. Então, veio a revelação da nova coleção. Cada peça contava uma história. O casamento da tradição e inovação, o respeito pelo artesanato combinado com sensibilidades modernas. A multidão murmurava apreciativamente, enquanto examinava o trabalho detalhado, a integração sutil de tecidos inteligentes, o equilíbrio perfeito entre o velho e o novo. Quando o vestido da sogra de Vitória foi revelado, houve um suspiro audível. A própria mulher tinha lágrimas nos olhos, enquanto tocava o tecido que ecoava tão perfeitamente os vestidos de sua juventude, enquanto incorporava elementos que o tornavam completamente moderno. Isto, Alexandre deu um passo à frente para se dirigir à multidão. É o futuro da moda de luxo. Não apenas roupas bonitas, mas peças que contam histórias, que conectam gerações, que honram o passado enquanto abraçam o futuro. Ele virou-se para Isabela, seus olhos brilhando com orgulho. E não há ninguém melhor para liderar esta visão do que Isabela Santos. Isabela moveu-se para ficar ao lado dele, seu coração cheio. Quando comecei esta jornada, eu era invisível, apenas mais uma pessoa no fundo da vida de outras pessoas. Mas às vezes, as transformações mais bonitas vêm dos lugares mais inesperados. Ela continuou delineando sua visão para o futuro. O novo edifício que abrigaria suas operações expandidas, o programa de aprendizagem que estavam estabelecendo com Madame Rossi, a integração com os mercados internacionais da Chen Global. Enquanto falava, podia sentir a energia na sala mudar. Estas não eram apenas pessoas da sociedade atendendo a uma alpinista social. Estes eram líderes de negócios e especialistas em moda, reconhecendo uma nova força poderosa em seu mundo.
O resto da noite passou em um turbilhão de congratulações, pedidos e discussões de parceria. Sarah Chen já havia encomendado 3 peças para o próximo casamento de Michelle. Vitória Almeida estava discutindo uma linha exclusiva para seus eventos de caridade. Até os compradores internacionais estavam fazendo pedidos, impressionados com a combinação de artesanato tradicional e design inovador. Era bem passada a meia-noite quando os últimos convidados partiram. Isabela ficou no terraço de Vitória, olhando para as luzes da cidade, sentindo a brisa fresca em sua pele. Alexandre juntou-se a ela, envolvendo seus braços ao seu redor por trás. "Você conseguiu", ele murmurou em seu cabelo. "Nós conseguimos", ela corrigiu, recostando-se contra seu peito. "Eu não poderia ter feito nada disso sem você." Acho que poderia." Ele virou-a para encará-lo. "Você é extraordinária, Isabela Santos. Eu apenas tive a sorte de reconhecer isso." Falando em reconhecimento, ela sorriu para ele. "Tenho algo para lhe mostrar." Ela o conduziu de volta para dentro, onde um dos manequins estava ligeiramente separado dos outros. Nele estava um paletó de terno masculino, perfeitamente alfaiatado, mas com detalhes sutis que captavam a luz de maneiras incomuns. "A primeira peça em nossa coleção masculina", ela explicou. "Tenho trabalhado nela em segredo. É feita com as mesmas técnicas do melhor trabalho da minha avó, mas com inovações modernas, tradicional e voltado para o futuro, assim como seu usuário pretendido." Alexandre tocou o tecido reverentemente. "É perfeito. Assim como nós." Ela envolveu seus braços ao redor de seu pescoço, mundos diferentes se unindo para criar algo novo. Ele inclinou-se para beijá-la, ali no silêncio da sala de exposição vazia. Quando se separaram, seus olhos estavam sérios. "Case comigo." O coração de Isabela pulou. "O quê?" "Case comigo", ele repetiu. "Seja minha parceira em tudo. Negócios, moda, vida, vamos construir nosso império juntos, adequadamente." Ela fingiu considerar, embora seu coração já estivesse cantando. "Alguma condição com esta proposta?" Ele riu, lembrando-se de suas primeiras negociações. "Apenas uma, seja feliz. É tudo que eu sempre quero para você." Nesse caso, ela puxou-o para outro beijo. "Sim, 1000 vezes sim." Mais tarde naquela noite, enquanto sentavam no terraço de sua cobertura, compartilhando uma ceia tardia e fazendo planos para seu futuro, Isabela pensou em quão longe havia chegado. Da governanta invisível a uma respeitada empresária e designer. De alguém que servia café em reuniões do conselho a alguém que as comandava. Mas mais do que isso, ela pensou em como não havia apenas transformado a si mesma. Ela havia ajudado a transformar Alexandre também. Juntos, eles haviam se tornado algo que nenhum deles poderia ter sido sozinho. Completos. Conforme a primeira luz do amanhecer começava a pintar o céu, Isabela sorriu, pensando em todos os belos padrões que criariam juntos nos anos por vir. Alguns seriam feitos de tecido e linha, outros de negócios e parcerias, mas os mais importantes seriam tecidos de amor, confiança e a coragem para ver o potencial em lugares inesperados. E isso, ela sabia, era o design mais bonito de todos.